Fala, nação! Hoje é dia de jogo, o Flamengo entra em campo hoje à noite contra o Vitória no Maracanã pela Copa do Brasil às 9h30. Bem, e a gente tem muito assunto para falar antes da bola rolar. Notícias quentes do dia, mas tem um tema que eu quero desenvolver aí com vocês, um tema bem legal, um assunto que volta sempre que o Flamengo tem sequência de jogos. Poupar ou não poupar os jogadores? Vamos falar sobre isso com um pouco mais de profundidade, mas antes de mais nada, sou eu, Marco Aurélio, do canal 60 Sem Compromisso, chegando e pedindo para você, larga o dedo no like, ajuda o canal a crescer, comente, deixe seu comentário em todas as plataformas, vamos fazer crescer aí. 60 Sem Compromisso, Marco Aurélio, vai lá, compartilha para o seu amigo. É isso aí, mas fique até o final, porque essa discussão tem uma história muito interessante. Bora lá! O grande barato do Flamengo estar vivendo essa boa fase, em todos os sentidos, principalmente de estrutura e financeira, é escutar uma notícia como essa, né? O Alessandro, zagueiro, que já foi do Flamengo, da base do Flamengo, ele quer ser do Mengão. Uma notícia quente aí do dia, né? Já se falou alguns... Na verdade, eu acho que foi ontem, eu vi alguma coisa sobre isso, mas a verdade é a seguinte: o Alexandre Ribeiro, zagueiro do Lille, convocado pelo Ancelotti para a seleção brasileira, já foi convocado agora em 2025, na verdade, ele revelou publicamente o desejo de jogar pelo Flamengo. Ele não deixou margem para dúvidas, não. Cara, em uma entrevista que teve pela Cazé TV, o jogador de 26 anos, que já passou pelo rubro-negro, mas nunca atuou pelo profissional, só pela base mesmo, ele declarou a prioridade é o Mengão. Ele e a família têm o sonho, quem sabe, de voltar ao Brasil e voltar, claro, o Flamengo é o destino escolhido. Óbvio, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. E teve um detalhe que chamou bem a atenção. Segundo ele, o próprio, ele mesmo falou que um time, tal time verde, né? Sondou, chegou a falar, e todo mundo sabe de quem ele está falando. Bem, o fato é o seguinte: a torcida do Flamengo invadiu as redes sociais pedindo para que ele não aceitasse a proposta do rival, e o Alexandre disse que achou engraçado e, assim, emocionante ao mesmo tempo, né? Ele ainda pondera que não é só ele querer e pronto. Claro, o mercado não é bem só assim, né? A torcida que vive dessa emoção, vive disso, né? O torcedor vive disso e faz parte, né? Porque o mercado, ele tem as suas próprias leis, ele tem o seu modus operandi, mas assim, a intenção está declarada. E o Flamengo, que já demonstrou a capacidade de contratar bem nos últimos anos, quem sabe, vai que de repente ele está de volta. É isso aí. Jogo de hoje, Flamengo e Vitória pela Copa do Brasil. É isso aí, chegou a hora de falar do jogo hoje. Flamengo e Vitória se enfrentam essa noite no Maracanã, como já disse, às 9h30, jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O jogo passa no Sport TV, passa no Premier também. O árbitro dessa partida aí é o Anderson Daronco. A partida de volta está marcada para o dia 15 de maio, lá em Salvador, lá no Barradão. Bem, o Flamengo chega embalado, como a gente já disse, 5 vitórias consecutivas e vem... o Vitória, ao contrário, vem de um empate. Eu falei para vocês, o 0x0 contra o Corinthians, eu não consegui assistir o jogo todo não, galera. Não deu não. Eu calo na vista, que jogo horroroso. Bem, depois desse empate, eles ocupam a 14ª posição, 10ª posição no Brasileiro. Eles não estão tão mal, não. O time do Vitória vem sendo bem treinado, é um time bem treinado e, como já disse, há que se respeitar. Bem, sem Paquetá, Eric Pulgar e Carrascal, Leonardo Jardim vai ter que remanejar o time, mas, vamos lá. Provável escalação, isso daí é o que está circulando e tal. Já teve gente que falou do André, mas a princípio ele deve vir com Rossi, Emerson Royal, Danilo, Vitão, Ayrton Lucas, Everton Araújo, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Cebolinha. Bem, repara que Jardim, ele deve usar uma escalação assim, mas mesclando jogadores como Danilo, Vitão, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, entrando no lugar dos titulares habituais. Isso vai levar a gente aí para o próximo tema, para a gente falar um pouquinho sobre isso. E o tema é justamente poupar ou não poupar? A lição do descansare? Vamos a isso. Bem, toda vez que o Flamengo tem uma sequência pesada de jogos, e essa discussão volta, e hoje ela é mais relevante do que nunca, porque o time joga hoje, joga no domingo contra o Atlético Mineiro, na semana que vem tem o Estudiantes da Libertadores, eu vou colocar só dois pontos aí, Atlético Mineiro, tapete de plástico, e o Estudiantes, a gente vai fazer a viagem para a Argentina, vai jogar lá no Caldeirão dos caras. Bem, dito isso, a pergunta que a torcida sempre faz: precisa poupar os titulares? E para responder isso, a gente precisa contar aquela historinha lá de 2019,
que na nossa temporada histórica, Jorge Jesus, o Mister, ele certa vez foi questionado por um jornalista sobre a possibilidade de descansar seus jogadores antes de um jogo decisivo. Bem, e a resposta dele virou lenda, né? Que é o tal do descansaire? Como assim descansaire? Bem, e ele disse isso pro jornalista e isso realmente ficou marcado. Isso não existe, segundo ele. Vamos descansar nos dias que nós temos que descansar. E aí, no caso, ele fala quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo é para correr. E ele foi além. Minha cultura não é essa. Os jogadores provam isso domingo a domingo. Bem, claro que a torcida do Flamengo abraçou essa frase, abraçou essa ideia e isso virou quase que um mantra. O Mister não poupa ninguém. É a verdade. Mas essa narrativa se fortaleceu porque o time ganhava tudo, e então isso ganhou muita força. Ganhou Brasileirão, Libertadores no mesmo ano, jogando assim, de 2 em 2 dias, né? Então, mas assim, a gente precisa ser bem honesto, né? E aqui eu gosto de deixar as coisas claras, porque a verdade é um pouco mais complexa do que ser muito raso nessa discussão de simplesmente bota pra jogar, é isso aí, os caras ganham muito, eu jogo pelada, jogo todo dia, vamos lá, vamos com calma. Bem, em média, Jesus, ele trocava de 3 a 4 jogadores por partida. Ele só jogou, parece que 8 partidas com o elenco, de fato, considerado aquele timaço. Mas ele fazia sempre aquelas mesclas. Só que isso não chegava com tanta força pro torcedor, a gente quase não percebia, porque o time reserva também ganhava os jogos. Ele tinha lá as dores de cabeça dele com o Vitinho, com um ou com o outro lá e tal, mas com o Renier, enfim. Mas a verdade é que o time jogava. Então, qual é a real lição? Jorge Jesus, a lição que ele nos deixou. Não era que o jogador não precisasse descansar. Outra coisa muito mais sofisticada, o sistema de jogo que economiza energia. Quando o time toca de primeira, a bola corre, o jogador não. Quando o time é compacto e organizado, o time adversário se cansa mais do que você propriamente. Então, quando a intensidade ela é coletiva, o desgaste individual ele diminui. Então, Jesus entendia que o time bem treinado gasta menos energia para vencer do que um time mal treinado. Simples assim, né? Que fica correndo atrás do resultado. Então, isso explica um pouco por que ele podia não poupar. Porque o próprio sistema já era uma poupança, certo? Então, agora voltando ao presente, trazendo para a nossa realidade, e a gente vem falar de quem? Leonardo Jardim. E ele está construindo algo parecido. O aproveitamento do time está acima de 80%. Então, assim, rotações inteligentes, jogadores que entram e mantêm o nível. Por exemplo, o Saul entrou contra o Bahia, depois de meses parado, e faz um passe para o segundo gol. O Cebolinha, Bruno Henrique, Luiz Araújo, todos prontos para entrar. Então, assim, quando o técnico ele constrói o elenco com essa profundidade, a palavra poupar muda um pouco de sentido, entendeu? Não é mais enfraquecer o time para um jogo, é gerir inteligentemente para uma temporada longa. Então, assim, para a torcida, vai ficar brava se não ver, por exemplo, o Pedro, o Arrascaeta, o De La Cruz, hoje todos juntos, desde o primeiro minuto. Calma aí, galera, calma. O Jardim sabe o que ele está fazendo. O objetivo não é vencer apenas o Vitória com goleada histórica hoje à noite. O objetivo é chegar ao final de 2026 levantando taças. É isso que importa. E é isso que realmente separa um técnico, de fato, campeão, de um técnico que apenas vence jogos bonitos. Certo? Mas é isso. Bem, esse foi o resumo do dia. Alexandre, quem sabe, de volta pro Flamengo. Ele deu aquela cavada marota, deu aquela cavada esperta. Paquetá, quem sabe? Eu fiquei sabendo aí que falaram que o Paquetá já tá certo no Mundial. Será? Mas vamos lá. Bem, que a gente siga aprendendo com as lições que o próprio Flamengo já nos deu, dentro e fora de campo. Se esse conteúdo te ajudou, galera, larga o dedo no like, inscreva-se no canal, ative o sininho para te fazer lembrar toda vez que tiver um vídeo novo, tá? Isso vai fazer toda a diferença. Dá aquela ajuda, dá aquela moral pra gente. A gente tá começando o canal, vamos chegar, vamos primeiro passo aí, 1000 inscritos. Me ajudem a chegar lá. Valeu, vamos comemorar junto. Forte abraço, bora pro jogo, daqui a pouquinho jogo do Mengão.